Boa noite. Vamos aqui apresentar um trabalho de estágio 2. Quero ter executado esse aqui em sala de aula, mas foi impossível. O curso de licenciatura seria trabalhado com a turma do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental 2, na COEDUC, Escola Cooperativa Educacional de Comodoro. O horário seria das 7 às 11 horas, no ano desse ano, vigente 2020, e esse período que estamos estudando é 2020/1. Objetivo de conhecimento: frações, significados, parte de um todo, quociente, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo da fração e de um número natural, adição e subtração de frações. Também cálculo de porcentagem por meio de estratégias diversas, sem fazer o uso da regra de 3. Habilidades: compreender, comparar, ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultados de divisão, identificando as frações equivalentes. Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer o uso de regras de 3, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contexto de educação financeira, entre outros. A competência específica: fazer observações sistemáticas de aspecto quantitativo e qualitativo presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas específicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impacto do mundo no trabalho. O objetivo geral é ampliar o significado da fração, suas formas de registro e de cálculo. Objetivos específicos: interpretar frações e representá-las de diferentes formas, relacionando as razões, e efetuar cálculo e resolver problemas envolvendo frações e porcentagem. Explicar o que significam frações e percentuais, como 1%, tá? Ou 1 sobre 100, que é igual a 10%, 2 sobre 100, que é igual a 50%, e calcular as porcentagens totais. Ao aproximar o dia a dia da matemática e da vida dos alunos por meio de situações concretas. O procedimento dessa aula vai iniciar discutindo com os alunos o que é fração, onde e quando usamos ela e como relacionamos com a porcentagem e o que conceituamos no nosso dia a dia. Dialogar também com eles. Se olharmos à nossa volta, vamos perceber que envolvemos esses conceitos na preparação de alimentos, como receitas de bolo, torta e outros, nos nossos trabalhos, dia a dia, envolvemos esses tipos de cálculo. Então, a porcentagem e a fração são utilizadas para representar partes de um todo, de alguma coisa. A origem das frações ela está relacionada à necessidade de se representar numericamente valores não inteiros, menores que 1. E com a fração podemos realizar operações de adição, multiplicação, subtração e divisão. Também a fração e a porcentagem eles são problemas matemáticos estudados em conjunto, uma vez que é possível converter frações em porcentagem e vice-versa. Primeiramente são estudadas as frações,
como resultado de uma divisão não inteira. Depois, quando se inicia o estudo de porcentagem, aprendemos que sua resolução pode ser feita com auxílio de frações. Frações são representadas da seguinte maneira: 1/2, 7/8, 10, 25 avos. Então, as frações permitem realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Em todos os casos, é preciso achar um denominador comum para resolver o problema. Veja agora um exemplo a cada operação matemática se utilizam de fração. Adição: 1/2 mais 1/4. Para nós calcular isso aqui, resolver essa fração, nós vamos ter que encontrar o MMC de 2 e 4. Tá? Mínimo e múltiplo comum. E nós encontramos de 2 e 4, ele é próprio 4, tá? Porque contamos de 2 em 2, 2 mais 2 dá 4, então é o próprio 4. Nós fazemos então, colocando o denominador que encontramos aqui, o MMC, vamos multiplicar, dividir o MMC por esse denominador aqui e multiplicar pelo numerador. Fazendo esse cálculo, nós vamos ficar com 2 sobre 4, mas dividir esse 4 com este outro 4 aqui, esse denominador, vai dar 1. 4 dividido para 4 dá 1. Multiplicando por 1 dá 1. Então, o que nós vamos fazer? Os denominadores ficaram iguais. Enquanto eles estão diferentes, não tem como nós calcular na adição. Mas quando ele fica os mesmos denominadores para as duas frações, aí podemos fazer a soma. 2 mais 1, 3. Tá? E vamos repetir o denominador, que é o número 4. Na subtração, nós temos aqui um outro exemplo. 3/4 menos 2/8. Temos que encontrar aqui também o MMC. Existe a regrinha, mas não coloquei aqui a regrinha de calcular o MMC. Mas encontramos com o 8, que o MMC de 4 e 8 é o próprio 8. Então, nós passamos esse 8 aqui. Vamos dividir esse 8 por este 4 e multiplicar por esse 3. Fazendo esse cálculo, 8 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. Menos 8 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, 2/8. Aí vamos só fazer a subtração dos numeradores. 6 menos 2 dá 4. E vamos repetir o denominador porque são todos iguais. Tá? 8. Aí ficou 4 sobre 8. 4/8. Nós vamos simplificar esse 4. Vamos dividir esse 4 por ele mesmo. E esse 8 vamos dividir por esse 4. E vai dar 1/4. Na multiplicação, é um pouquinho diferente. Nós vamos multiplicar os numerador pelo denominador e o denominador pelo denominador. Então ficou 3 vezes 4, 12. 6 vezes 5, 30. Então, 12 sobre 30 avos, né? Fazendo a simplificação, 12, eu vou dividir para 6 e ter colocado o número 2, eu coloquei 6, tá? Mas aqui é 2. E o 30 dividido para 6 vai ficar 5. Então, 2 quintos, tá? Aqui nessa divisão, 1/2 dividido por 1/4, nesse caso, nós só vamos fazer o seguinte. Para que não fazer, tendo no trabalho, dificuldade, vamos inverter a segunda fração. Essa fração está 1/4, vamos colocar 4 sobre 1. E multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Vai ficar 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 1 é 2. Podemos simplificar, ou, com outras palavras, podemos dividir. 2 dividido para 2 dá 1. E 4 dividido para 2 dá 2. Então, nesse caso, ficamos com resultado igual a 2. Aqui também nós temos que a porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, é uma base 100. Sabemos que a porcentagem é uma razão e logo podem ser representados por uma fração. Pode ser escrita em forma decimal, né?
De modo geral, se termos um número acompanhado do signo de porcentagem, basta dividir esse número por 100. Agora nós temos aqui, está aqui o x acompanhado pelo símbolo de porcentagem. Então vamos dividir o x para 100. Aqui o desenho. 2%. 2, em comparação a 2 sobre 100. Fazendo aqui essa divisão, vamos ficar com 1 sobre 50. Fazendo essa divisão, vamos ficar com 0,02, decimal, tá? Aqui eu ia falar somente da fração e das porcentagens, mas aqui já trouxe um exemplo da forma decimal. Da mesma forma, é o 10%, é 10 sobre 100. Fazendo a simplificação ou a divisão de 100 dividido para 10 vai ficar 1 sobre 10. Tá? Também resulta no valor decimal de 0,1, que representa 10%. Os 50% também, dividindo 100 para 50, vai ficar 50 dividido para 50 dá 1, 100 dividido para 50 dá 2, dá meio. Na forma decimal, 0,5. 100%, 100 sobre 100. Pessoal, essa é a divisão mais fácil a gente fazer. A gente cortando esse 0 com esse e esse com esse. Vai sobrar 1 sobre 1. 1 dividido para 1. 1 dividido para 1 vai dar 1. Aqui temos 210 dividido por cento. 210 dividido para 100. Antes de cortar esse 0 aqui e esse 0 com esse, vai ficar 21 sobre 10. Fazendo essa divisão aqui, 21 dividido para 10 dá 2,1. Tá, temos aqui um exemplo também de fração e porcentagem. Para entender melhor como funciona a resolução de operações que envolvem fração e porcentagem, apresentamos alguns exemplos com ambas as situações e pode ser aplicada. Também quando resolvemos problemas com fração e porcentagem juntos, ou seja, se utilizam fração na resolução de problemas com porcentagem, é possível simplificar o valor representado nessa última. Exemplo aqui, 25% é 25 sobre 100. E nesse caso aqui, nós podemos dividir o 25 por ele mesmo, por 25, e o 100 dividido por 25. Vai nos dar um valor de 1/4. Isso é a simplificação de fração. Temos alguns outros exemplos aqui de um problema. Em uma turma de quinto ano, 25% dos alunos são meninos. Se o total estuda 44 alunos, no quinto ano, quantos deles são meninas? Para resolver esse problema, vamos calcular o 25% de 44, tá? Passamos ele aqui na forma de fração, multiplicamos o numerador, que é o 25 vezes o 44, e dividimos por 100. Tá? Fazendo essa multiplicação deu 1.100 e dividido por 100 deu 11. Isso aqui para nós não usarmos a regrinha de 3, tá? Então tem essa maneira aqui. Existe mais outras maneiras, mas vamos trabalhar com isso aqui. Logo, 11 alunos são meninos. E o restante desses 11, os restantes 44 são meninas, que deu 33. Fez aqui 44 menos 11, 33. Mais um exemplo. O João recebeu de seu pai R$200 de mesada e deve entregar 40% à sua irmã mais nova. Com quantos reais em dinheiro o João ficará? E qual será o valor entregue à sua irmã? Tá, é 40% de 200. Então ficou 40 sobre 100 multiplicado por 200. Então fizemos primeiro a multiplicação para depois fazer a divisão. 40 vezes 200 dividido por 100. 40 vezes 200 é 8.000. Dividido por 100 deu igual a 8. Tá? Aí vamos subtrair 200 do 80. 200 menos 80 do 120. Então o João ele deve dar à sua irmã R$80 e ele vai ficar com R$120. Mais um exemplo. Camila possui 140 figurinhas em sua coleção e ela deseja entregar, doar, fazer a sua amiguinha 20% dessas figurinhas para a sua melhor amiga, tá? Sendo assim, quantas figurinhas Camila entregará à sua amiga e com quantas ela ficar? Também pode ver aqui que
20% de 140. Então, fizemos 20 sobre 100 vezes 40. Nesse caso aqui, é um pouquinho diferente. Podemos dividir o 20 por ele mesmo e o 100 por 20. Fazendo essa divisão aqui, 20 dividido por 20 dá 1, 100 dividido por 20 dá 5. E multiplicar pela quantidade de figurinhas, que é 140. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, que é o numerador, que é o 1 vezes 140, é o próprio 140. E dividimos por 5, que deu 28. Então, Camila, ela vai dar 28 figurinhas para sua amiga. E nesse caso, com quantos ela ficar? Então, se ela tem 140 e está doando 28, 140 menos 28 dá 112 figurinhas. Então, ela vai ficar com 112 figuras. Agradeço, tá? Aqui a presença de todos, participar desse trabalho. E no mais, muito obrigado e uma boa noite.